Boa noite, gente. Uma alegria estar com vocês. É uma bênção ser expositor da palavra e poder ter o privilégio de ser boca de Deus. Era assim que era chamado um grande pregador do passado chamado João Crisóstomo. Ele era conhecido como boca de Deus, boca de ouro, porque ele era um pregador da palavra, um expositor das escrituras. Então eu tenho esse privilégio de ter vários jovens aqui para aprenderem da palavra, e minha oração é que Deus use esse tempo de forma bem frutífera. Então, antes de ler um trecho das Escrituras, eu quero explicar o que nós vamos trabalhar nesses próximos 3 dias. Espero que dar as cenas dos próximos capítulos não seja desanimador, isto é, você diga assim, não queria isso. Eu espero que não. Eu espero que motive você a voltar nos outros dias e assistir, e participar, e refletir. Por quê? A ideia das palestras é falarmos de que tipo de testemunho Deus espera de nós. Que tipo de testemunho na sociedade. Então, nós vamos falar sobre testemunho fiel. Eu vou usar diferentes passagens da Escritura. Daqui a pouco a gente vai abrir em Daniel capítulo 2. É a primeira passagem que a gente vai trabalhar hoje. E nós vamos conversar sobre como é que homens que foram colocados em situações adversas, contrárias ao ambiente mais cristão, vamos dizer assim, como é que eles deram testemunho daquilo que Deus fez na vida deles, daquilo que Deus faria na vida do povo. Então, como é que Deus utilizou esses homens e mulheres que temeram a Ele. A primeira vez que eu tive aqui na Igreja Batista de Parquelândia, falando num evento da Escola Charles Spurgeon, eu falei sobre cosmovisão. Várias pessoas, depois que eu pude conhecer, assistiram àquelas palestras de 2013, já fazem 4 anos. E, de certa maneira, aquilo que a gente vai falar nesse final de semana é uma continuação daquilo. É como se a gente pegasse aquele fundamento, então se você não assistiu, depois você assiste as palestras de Cosmovisão, é como se a gente pegasse aquilo e, em outros aspectos, trabalhasse um pouco do que significa uma vida moldada pela visão bíblica de mundo, para que a gente viva nesse mundo de forma a honrar o nosso Deus. Então eu vou usar bastante a palavra testemunho, vou falar sobre testemunho, e a gente vai falar sobre testemunhar do Senhor em diferentes áreas da vida humana, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje, após o intervalo, um pouquinho sobre como testemunhar na vida acadêmica, científica. Amanhã nós vamos gastar um bom tempo com o nosso papel frente aos desafios políticos, como é que o cristão deve testemunhar frente a isso. E depois vamos fechar no último dia refletindo sobre outras áreas, tá? Então nós temos algumas áreas para trabalhar e eu quero que elas sejam aplicações. E por que disso? Deixa eu explicar. Meu desejo é que a gente não só leia as Escrituras e pense sobre aquilo que ela nos ensine, mas em determinados momentos a gente pare e fale assim, vamos conversar quais as implicações disso para essa área da nossa vida. Que eu sinto que essa é uma das dificuldades que os crentes mais têm, aplicar. Parece que a gente lê o texto, a gente sabe que a gente tem que ser fiel, santo, tem que ser testemunha. Mas o que é isso? Qual é a cara disso nesse âmbito, nessa esfera, nessa situação? Então o meu desejo é que o Espírito de Deus me use e também estimule vocês a refletir sobre como aplicar diferentes princípios que a gente vai suscitar hoje, tá? E eu quero pegar essa primeira mensagem como o ponto de partida, ela vai nortear o resto do nosso tempo à medida que a gente pensa sobre testemunho. Então, esse é o meu panoramazinho bem simples sobre o que nós vamos falar nos próximos 3 dias. Quero convidar você a abrir em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, nós vamos fazer então, eu vou fazer a leitura de todo o capítulo. Só que eu vou fazer de maneira diferente.
ao invés de ler o capítulo de uma vez, nós vamos ler por partes, tá? Então nós vamos ler uma primeira parte, depois eu vou expor um pouquinho, depois uma segunda parte, depois expor um pouquinho, depois... Como essas histórias são conhecidas, todas as vezes que eu prego em histórias conhecidas, eu peço a Deus que nos faça lê-las como se fosse a primeira vez que a gente estivesse lendo. Sabe assim, quando você ouve a história de Daniel na cova dos leões, se você é daquele tipo estraga prazer, você fala assim, o leão não vai comer. Mas não é essa a ideia. Você não pode ler com esse aspecto em vista. Por quê? Essas histórias foram contadas não só para serem conhecidas, mas para ensinarem como é que se responde a um mundo desfavorável de maneira fiel ao Senhor, dando testemunho fiel. Então, eu quero que a gente leia essas histórias conhecidas, e Daniel 2 é uma outra conhecida também, não tanto quanto Cova dos Leões, mas só que a gente vai ler para jovens, isto é, a gente vai conversar coisa de jovem, não vai ser coisa de escola dominical para criança. Não é que as crianças não possam e não devam aprender desse texto, de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que essas histórias têm que ganhar um significado rico para a gente que está acostumado a contar para os pequenos. Ela não é só história para os pequenos. E não é só história sobre como é que Deus livra 3 jovens de fornalha. Isso é impressionante. Mas é o que está por detrás disso que eu espero ajudar vocês a enxergarem. Daniel 2 e outras passagens que a gente vai ler posteriormente. Então, antes de ler o texto, eu vou pedir que Deus, mais uma vez, nos ajude. Vamos orar, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus na exposição da palavra. Pai do céu, é em nome do Teu Filho que nós nos dirigimos a Ti, pedindo o auxílio do Teu Espírito, para que esse texto já conhecido nosso ganhe novas cores, novo ensinamento, novas reflexões. Desperte os jovens que estão nessa conferência a pensarem de forma a Te honrarem. Vamos ler a história de um jovem e pedimos que o Senhor nos ajude a aprender através dessa história. Dá-nos mente focada e um coração pronto a ouvir-Te falar. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Vamos ler do versículo 1 até o 13. Começando com essa parte. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho aos seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. A história de Daniel, como a gente conhece bem, é uma história que inicia no cativeiro, isto é, jovens, ainda adolescentes provavelmente, no capítulo 1 são levados cativos
como são da nobreza, são colocados junto do rei para serem treinados, ou próximos ao rei, para serem treinados pelos seus súditos, para serem auxiliares junto à corte. E o que a gente tem no primeiro capítulo é esses 4 meninos se destacando. Diz o texto no finalzinho que ninguém havia tão sábio quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam outros nomes, não é? Então, os nomes deles vão marcar de vez em quando, nós os conhecemos mais pelos nomes pagãos do que pelos nomes judeus. A gente fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, e a gente se esquece que eles eram, na verdade, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes de verdade. Mas esses jovens se destacam e no finalzinho do capítulo 1 eles são colocados em uma posição de cuidados, eles são colocados junto ao rei. Diz no versículo 20, em toda a matéria, do capítulo 1, tá? Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Então, eles foram colocados junto do grupo de estudiosos. Quando a gente fala magos, é bom que você entenda uma coisa. Naquela época, magia não era simplesmente aquilo que a gente conhece hoje como ocultismo. Estava muito misturado com o elemento de estudo, de pesquisa. Então, não havia naqueles tempos diferença entre um químico e, por exemplo, um alquimista. Ou entre um astrônomo e um astrólogo. As crenças naquilo que poderia acontecer estavam misturadas com o elemento científico. É posterior ao período iluminista que a gente tem esse tipo de estudo profissional que não é religioso. Que a gente fala, não, eu não sou astrólogo, eu sou um astrônomo. Né? Não sou um alquimista, eu sou um químico. É científico, é objetivo, é exato. Esse tipo de estudo secularizado, sem referência a crenças, é algo mais recente. Em tempos antigos, era comum as pessoas entenderem que elas estudavam as estrelas e dava para saber coisas sobre os deuses nesses estudos. Elas estudavam cientificamente o que lhes era possível e ainda assim elas conseguiam inferir coisas. É por isso que a gente tem magos vindo do Oriente para conhecer o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Eles estudavam as estrelas e viram um dia uma estrela especial e vieram parar junto do menino Jesus Cristo. Então, esse cenário é importante que a gente entenda para que você saiba que Daniel e os seus amigos estão junto de um contexto acadêmico, mas que mistura muitas idolatrias, muitas crendices. Tá? Então era comum que Daniel fosse treinado em meio a todas essas crenças e ser desafiado a manter a sua integridade. No capítulo 1 a gente sabe que ele não se mistura com a alimentação e no final da história é encontrado mais douto do que os demais, ele e os seus 3 amigos. No capítulo 2, eles já estão no pacote, eles já fazem parte do grupo dos assistentes do rei e aí começa a história que vai revelar uma coisa muito interessante, e é sobre ela que eu quero falar no restante do nosso tempo, não só hoje, mas nos próximos dias. Deus vai colocar Daniel e os seus amigos, e eu vou destacar hoje Daniel por causa do capítulo 2, em posições em que o testemunho deles se torna mais sonoro. É como se Deus estivesse colocando eles diante das autoridades exatamente para isso, para que o testemunho se tornasse público. Então uma das coisas que eu quero conversar com vocês nesses dias é que testemunho não pode ser só em âmbito privado. A gente não pode pensar que testemunho só acontece quando a gente chega 1 a 1. Testemunho também acontece na esfera pública. Também acontece quando a verdade de Deus é proferida, mesmo que diante de chacota, de gozação de pessoas, seja na web ou pessoalmente. Então, a gente fala muito do 1 a 1, que é importante, e eu não quero menosprezar da evangelização, do contato com pessoas, mas isso não é a única coisa que está dentro daquilo que eu estou falando, estou classificando como testemunho. Testemunho acontece na esfera pública. E aí que eu quero falar uma coisa sobre testemunho antes da gente entrar no texto de Daniel. Uma das coisas que eu aprendi algum tempo atrás é que a gente, às vezes, usa termos conhecidos de maneira imprópria. Você já deve ter ouvido assim, você precisa ser uma testemunha de Jesus, não é? Você precisa ser uma testemunha de Jesus. Não, na verdade você já é uma testemunha de Cristo. Atos capítulo 1, famoso, versículo 8, fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.
Uma das coisas que às vezes a gente não observa é que esse texto não está dando uma ordem, ele está fazendo uma descrição. Ele não está dizendo assim, sejam testemunhas, não é isso? Ele está dizendo, o Espírito vai descer e vocês serão testemunhas. Então olha que curioso, biblicamente todo aquele que é impactado pela obra salvadora de Deus acaba sendo necessariamente uma testemunha. Nem sempre boa, mas sempre uma testemunha. Isto é, sempre uma pessoa que vai evidenciar aquilo que Deus fez na sua vida. Agora, a Escritura não só descreve a gente como testemunha, ela também fala que a gente tem que dar testemunho. Isso por palavras e também por conduta. No livro de Atos, por exemplo, fala que tinham pessoas íntegras que tinham um bom testemunho dos demais. Isto é, as pessoas falavam bem dele, fulano é crente, é muito sério, né? Então, nós damos testemunho, mas não é verdade que testemunha é uma coisa que você sendo crente não existe. Não existe. Por quê? Onde você anda, você carrega consigo a marca de ter sido alvo da obra redentora de Deus. Então você é testemunha. O que eu quero trazer a vocês nessa noite é que Deus frequentemente, como Ele fez no passado, eu creio que Ele continua fazendo hoje, eu quero que você esteja atento a isso. Ele coloca a gente diante de autoridades na esfera pública para que o nosso testemunho seja mais ouvido, seja sonoro. Quando eu falo testemunho, eu não estou falando necessariamente de impacto de transformação, estou falando de Deus ser ouvido, às vezes com resposta muito negativa e às vezes positiva. Então deixa eu dar 2 exemplos do livro de Atos e a gente entra em Daniel. Tanto Pedro quanto Paulo foram colocados diante de autoridades. Para quê? Para falar do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, por exemplo, aquele que tinha negado a Jesus Cristo 3 vezes, né? Mesmo achando que era forte, ele na verdade depois vai ser colocado diante do Sinédrio e vai testemunhar. Quando o Sinédrio fala assim, não pode mais falar de Jesus não, hein? Ele fala, sinto muito, mas eu não tenho condições de obedecer a vocês. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então Pedro é colocado diante das autoridades públicas, das autoridades políticas e religiosas também, porque era o Sinédrio, para poder dar um testemunho público. Tanto é que uma das coisas curiosas do capítulo 4 de Atos é que fala que os homens do Sinédrio se espantaram, porque Pedro era um homem iletrado. E gente iletrada não chega no púlpito e fala com convicção assim. Ainda mais quando a gente fala, nós quer, nós não sabe. Né? Mas Pedro era assim, ele estava cheio do Espírito. Então, cheio do Espírito, ele testemunhou de um jeito que todo mundo disse, mas não é um pescador? Não é um pescador falando? Então, Pedro é colocado numa situação em que ele testemunha em público. Paulo a mesma coisa, o finalzinho do livro de Atos, são vários capítulos em que Paulo passa de uma autoridade para outra autoridade, para outra autoridade. Para quê? Para dar testemunho público. Então eu quero que a gente tenha isso em mente. Para que você entenda que no começo do livro de Atos, quando fala que o Espírito desce e nós somos testemunhas, necessariamente o povo de Deus, e em especial os apóstolos, serão colocados diante de autoridades, diante da esfera pública para darem testemunho. Eu quero que a gente olhe para a história de Daniel com esse aspecto em vista. Então vamos lá. A história de Daniel, capítulo 2, começa assim. O rei está perturbado porque teve um sonho. Mais na frente no capítulo, a gente ainda não leu, no versículo 29, fala que ele estava pensando sobre o futuro, sobre a sua vida, sobre o seu reino. E aí ele teve um sonho. E isso lhe deixou muito perturbado. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma situação bastante desagradável. O que mostra que homens sofriam nas mãos de déspotas, de tiranos como Nabucodonosor. E aqui, Daniel e os seus amigos vão sofrer o impacto de um rei doido, né? De um monarca maluco. Então eles estão à mercê dessas idiosincrasias de um monarca pagão. Lembra, Daniel está cativo, continua cativo no capítulo 2, tudo bem que ele está próximo do rei, mas ele continua um cativo que vai agora sofrer as consequências dessa doidura. O que o rei faz? Ele tem um sonho e ele quer que os seus auxiliares o ajudem. Só que ele é um político esperto o suficiente para entender que às vezes os magos, os religiosos, eles dão nó em pingo d'água, como a gente fala. Então, ao invés de dar o sonho para eles interpretarem, porque eles poderiam enganar dizendo qualquer coisa, ele fala assim, se vocês realmente têm o dom de interpretar, me diga o sonho.
num primeiro momento, eu acho que eles não acreditaram. Porque diz que segunda vez eles voltam e falam assim, então, rei, fale-nos o sonho que nós daremos a interpretação. E o rei fala, vocês estão brincando comigo, né? Porque ele coloca essa situação e já faz uma terrível ameaça. Versículos 5 e 6, olha de novo. Fala assim, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. E aí o 6 fala, se vocês acertarem, muitas dádivas. Então, me deem o sonho e a interpretação. E aí eles pedem de novo, não, fala o sonho que a gente fala a interpretação. E o rei fala assim, vocês estão tentando me enrolar. Versículo 8. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo. Vocês estão me enrolando. Porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Veja que o rei está incomodado. Está incomodado porque os seus próprios auxiliares estão tentando dissuadi-lo da decisão dele, dizendo, rei, se o senhor contar o sonho é melhor, que a nossa interpretação é mais profunda. Imagina, fica imaginando a enrolação deles. Alguma coisa que eles estavam dizendo para tentar convencer o rei. E ele estava resolvido. E aí, logo no começo, no nosso trecho, tem uma das declarações mais impressionantes da Escritura, da impotência das ciências ocultas. No versículo 10, eles falam assim, rei, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Jamais houve rei que pediu o que o senhor pediu. Só os deuses podem revelar, e eles não moram com os homens. Olha a linguagem pagã dele, de que os deuses estão nessa esfera outra, eles poderiam ter acesso a essas coisas, mas eles não andam com a gente. Então, há um claro revelar da impotência das ciências ocultas aqui, coisa que em outros lugares das Escrituras são reveladas. Quer ver? Um texto que a gente conhece bem, mas que raramente a gente conecta com esse. Romanos capítulo 1 fala que os homens se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Quando eles trocaram o Criador pela criatura, eles pareciam que estavam fazendo uma coisa assim fantástica, mas na verdade eles estavam se tornando loucos, nulos nos seus raciocínios. Eles se tornaram praticantes de uma ciência sem pé nem cabeça, porque não tem como referência o legislador. Então, essas são algumas coisas que a Escritura revela sobre aqueles que não têm condições de revelar mistérios. A sabedoria de Deus, ela sempre foi colocada como loucura para os homens. E é isso que vai ser mostrado aqui no decorrer desse capítulo. Então, o que a gente vê nesse primeiro momento é que o rei faz uma exigência maluca e, lembrando, só para te dar um feedback, você lembra de outro personagem antes de Daniel que interpretava sonhos, não lembra? Quem era? José. Mas em nenhum momento José teve que adivinhar sonho. Então nós estamos lidando aqui com uma situação, com um cenário que de fato é bastante incomum, tá? De uma exigência maluca, uma exigência fora do comum. Então, agora nós temos essa situação em que o rei colocou algo incomum, algo exagerado, e não obteve o que ele queria, então ele disse, todo mundo vai morrer. E Daniel está no pacote, porque Daniel faz parte daquele grupo. Então o trecho que eu li até agora termina aqui, com Daniel sendo então agora ameaçado de morte. Antes da gente ler o próximo trecho, eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou contar aqui uma parte da história de Daniel, mas essa parte, ela faz parte de algo ainda maior, que é a história da redenção, tá? A história da redenção, que vai ser contada aqui por Daniel, vai mostrar um pouco da grandeza da história na qual Daniel está inserido. Eu quero que você se lembre um pouquinho da história bíblica. Eu vou fazer aqui 30 segundos, então atenção. Deus escolheu um povo para viver numa terra. Esse povo foi desobediente ao Senhor, foi tirado dessa terra, mas não é propósito de Deus divorciar-se desse povo e nunca mais ser generoso para com o seu povo. Então Daniel está nesse vão de foi tirado da terra, mas Deus ainda tem carinho por Daniel. A história de Daniel vai revelar isso em vários momentos. O que isso nos mostra? Que Daniel é alguém que
vai contar uma história grandiosa. A história bíblica, eu quero que você olhe para as Escrituras sempre como sendo uma grande história, antes do que pequenas histórias. E a história de Daniel aqui vai ser colocada como parte de uma grande história. Então agora olha para a segunda parte do texto, a partir do versículo 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então agora, a gente percebe que, diante dessa situação bastante desfavorável em que Daniel é colocado, lembra, ele faz parte de um grupo no qual ele não acredita nas ciências ocultas, mas ele é colocado com os demais nesse grupo que falhou em trazer a interpretação, o sonho e a interpretação para o rei. Então agora ele está face a face com a morte. E qual é a reação dele? Eu quero destacar 3 coisas do caráter dele que são impressionantes, pelo menos a mim, e eu imagino que a você também. 3 coisas que mostram o caráter desse jovem. Na época ele provavelmente tinha entre 17 e 19 anos. Então nós estamos falando de um moço bem novo. Primeira característica que eu quero destacar é a sua ousadia temerosa. Presta atenção, porque parece um paradoxo, mas não é. Ousadia temerosa. Eu gosto dessa expressão porque se eu só falasse ousadia, parece assim que ele tem músculos espirituais, não é? Ele é assim, corajosão, assim, é um Sansão da vida. É um cara, né? Mas não é o caso. Ele não vai demonstrar nenhum tipo de ousadia de quem confia em si ou no seu próprio poder. Ele descansa no Senhor, ele tem temor do Senhor. Então a ousadia que eu vou mostrar aqui é própria de quem teme a Deus. Então vamos lá. Presta atenção. Primeira coisa que Daniel fez, versículo 16. Ele foi ao rei e pediu tempo. Olha lá, versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e ele pediu designasse o tempo. O que é que os outros magos tinham pedido que o rei não gostou mesmo? Tempo. Então, primeiro, ele já começou pedindo a coisa errada, entre aspas. Ele chegou e pediu tempo. Ele já foi ousado nisso. Ele pediu aquilo que o rei não queria dar, mas mostrando que ele estava disposto a fazê-lo. Ele teve a ousadia de pedir isso. Mas uma segunda coisa, eu acho impressionante da sua ousadia temerosa é a seguinte, é que ele diz que ele vai revelar os sonhos. Aí você diz assim, pastor, por que isso aí é ousadia? Ele não tinha o dom de interpretar sonhos? Tinha. O capítulo 1, verso 17, fala que ele recebeu a habilidade para interpretar sonhos. Olha lá, 1,17. Ora, estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então ele tinha alguma habilidade especial para interpretar sonho. Mas, escute, a gente não sabe se Daniel sabia. A Bíblia não diz que Deus informou para Daniel que ele tinha essa habilidade. Pode ser que ele soubesse, mas atenção, se ele não sabia, o moleque era peitudo, hein? Esse moleque era ousado, porque ele chega e fala assim, hey, dá o tempo aí que eu vou trazer, e depois corre para o Senhor, Senhor, agora o que eu vou fazer? O Senhor me ajude, né? Mas ele foi ousado, temendo a Deus. Se ele sabia, presta atenção porque isso aqui é interessante, se ele sabia, então ele aprendeu desde cedo que porque ele tinha habilidade não significa que ele poderia fazer a hora que quisesse. Ele dependia inteiramente do Senhor. Então, eu acho impressionante que o fato dele saber ou não saber, não muda o fato dele ser alguém que é ousado no Senhor. A sua ousadia é uma ousadia
temerosa. Ele está disposto a falar ousadamente em nome de Deus. Segunda característica bastante interessante é que ele vai em busca de uma intercessão mútua. Nos versículos 17 a 19, a gente vê, no primeiro momento ele pede para o rei tempo, né? Primeiro ele pede para falar com o rei, com Arioque, depois ele fala com o rei pedindo tempo, e nos versículos 17 a 19 ele vai pedir a Deus. Então primeiro ele pede aos homens, depois ele pede a Deus. E quando ele pede a Deus, ele não pede sozinho. Versículo 17 fala que ele fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem juntos, olha só, pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. O que Daniel está fazendo aqui que é espetacular? Daniel está ensinando uma coisa para a gente que é preciosa. Você já ouviu várias vezes sobre como Daniel era um homem de oração. E é verdade isso. A Escritura revela vários momentos em que ele ora. Uma das vezes, por causa da sua oração, ele é jogado na cova dos leões. A oração do capítulo 9 é uma oração lindíssima. Aqui de novo a gente vê ele pela primeira vez orando explicitamente ao Senhor. Então ele é marcado por ser um homem de oração. É verdade. Mas aqui eu não quero destacar só o aspecto da oração. Eu quero que você compreenda que ele vai para os seus amigos para que juntos orassem. Por quê? Daniel já aprendeu uma coisa importante. Quando Deus salva alguém, ele não salva alguém para ser um crente sozinho. Ele nos coloca num corpo para que a gente usufrua daquilo que os reformadores gostavam de chamar de comunhão dos santos. Ele sabia a necessidade disso. Ele sabia a importância de ter outros com ele para que ele resistisse nesse dia mau. Para que ele suportasse a pressão nesse dia mau. Por quê? Pensa bem, a pressão para você se conformar a coisas de fora é muito grande. Vou dar um exemplo. Se você é alguém que está na universidade, não importa qual a área de estudo seu, ou se você é um professor, trabalha na universidade, não é incomum você ter situações em que as pessoas dizem assim, mas a academia faz isso, não é? Como quem diz, e você não vai fazer igual? Mas seja na academia, seja em outro contexto, você frequentemente é forçado a conformar-se ao ambiente, a encaixar-se no círculo social. A fazer do jeito que todo mundo faz. Afinal de contas, se você não faz igual todo mundo, você é um louco. Isso é muito comum. E Daniel não é diferente, porque ele é um moço numa terra distante da dele, sendo forçado a se conformar. Daniel e os seus amigos tinham passado 3 anos estudando a cultura dos caldeus, a língua dos caldeus, tudo na tentativa de fazê-lo conformar. E no entanto aqui a gente percebe que ele vai buscar refúgio nos seus irmãos, no povo de Deus. Ele e os seus amigos intercedendo juntos. Essa é uma coisa preciosa que crentes precisam aprender. Nós precisamos uns dos outros para que consigamos proferir um testemunho fiel. Isso é necessário. Terceira característica do caráter de Daniel é que ele demonstra gratidão e louvor. Isso aqui é muito bonito porque a partir do versículo 20, ele faz uma oração a Deus. Ele fala, seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele começa a fazer uma oração de louvor. Tá? Ele agradece a Deus porque essa sabedoria e esse poder foram dados a ele. Olha só, versículo 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Então, existem algumas coisas bonitas aqui para eu destacar. Primeira, Daniel louva a Deus porque o Deus de Daniel tem 2 atributos que o fazem especial. Ele é um Deus de sabedoria e um Deus de poder. Se ele fosse todo sabedoria e nada poder, ele seria um fraco, impotente para nos ajudar. Se ele fosse todo poder e nada sabedoria, seria um déspota. Esse Deus não é só músculos nem só mente, entendeu? Ele não é alguém de super força, mas não sábio, e nem é alguém de todo conhecimento, mas sem condições de fazer as coisas. Ele coloca junto 2 virtudes de Deus que tornam ele um Deus incomparável. Ele tem todo o poder e ele tem toda a sabedoria. Então, primeira coisa, ele destaca atributos que são as glórias de Deus. Segunda coisa, ele destaca porque Deus concede esses atributos a ele. A gente, em teologia, chama sabedoria e poder de atributos comunicáveis. Isto é, atributos que Deus, em alguma medida, transfere, passa aos seus. E aqui, Daniel
Agradece a Deus porque Deus deu a ele sabedoria e poder. O que chama a minha atenção nessa história é que ele agradeceu a Deus antes de conferir a interpretação com Nabucodonosor. Eu acho que eu sou muito cético, eu teria primeiro lá, falado com o rei, e aí depois quando o rei falasse, pois é isso mesmo, eu digo, Senhor, obrigado. Mas ele agradece antes. Ele está tão seguro daquilo que Deus lhe deu, ele está tão firme que Deus atendeu o seu clamor que ele lhe agradece. Eu quero que você compreenda que esse tipo de postura é a mesma que nós temos que ter quando a gente é colocado numa situação em que parece que não tem saída. Aí Deus fala assim, lembre-se que eu reservo a verdadeira sabedoria aos retos. Ele promete isso em Provérbios capítulo 2. E que sabedoria a gente deve pedir a Deus e não duvidar que Ele nos dá. Tiago capítulo 1. Então, a gente deve aprender a agradecer a Deus antes de dar uma bola dentro. Entendeu? É fácil agradecer depois que a gente deu a bola dentro. Depois que você falou assim e a pessoa se calou, você fala, obrigado, Senhor. Aí é fácil, né? Quer dizer, é meio exibicionista aí um pouquinho, mas assim, você acertou, você falou uma boa, você trouxe um ótimo argumento. Mas, e antes de argumentar? Quer ver, seria parecido com você estudar a Bíblia antes de você ensiná-la. Você não ensinou, não sabe se foi bom, você fala assim, Senhor, obrigado. Não sei se vai ser bom, Senhor, mas muito obrigado. O Senhor me deu sabedoria e poder. E é isso que Daniel está fazendo. Bem, ousadia temerosa, intercessão mútua e a gratidão e louvor. Mas atenção que agora vem um momento em que essa mensagem vai ganhar uma nova cara. Até aqui eu falei coisas de Daniel que não são novidades e você poderia ter ouvido em qualquer outro sermão, e com isso eu não estou menosprezando outros sermões. O que eu estou dizendo é o seguinte, é muito comum a gente ouvir mensagens na história de Daniel ou outro personagem do Antigo Testamento, em que alguém destaca algumas virtudes morais dele aqui e acolá e diga assim, então, você precisa orar como Daniel. Bote o joelho no chão e ore como Daniel. Aí você fala, Senhor, saí com fogo hoje. Ou senão, você tem que ser alguém que tem ousadia no Senhor. Aí você sai assim, peito para cima, tem inchado de tão... que o pastor falou que você tem que ter ousadia, seja como Daniel. Embora a Escritura nos conte histórias para que a gente aprenda com elas, há um perigo muito grande em olharmos para a história de Daniel e aprendermos a ser como Daniel. Por quê? Porque essa não é a principal lição das Escrituras. A história de Daniel não é primordialmente sobre Daniel. E é uma pena que a gente, às vezes, olhe para histórias do Antigo Testamento e ache que tudo que a gente pode aprender delas é ser como Daniel. Porque eu vou te contar uma novidade. A maioria de vocês não consegue ser como Daniel. Então não adianta eu esbravejar aqui, eu pedir que Deus faça e aconteça, mas a maioria de nós, diante da fornalha ardente de Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente não diria, Senhor, pode jogar. Não é assim. Então, esse tipo de pregação, que a gente chama de moralista, ela é uma pregação que deixa a gente para baixo. Você apanha quando você ouve assim, a história de um grande homem de Deus que fez missões na África e perdeu tudo. E você fala assim, Senhor, eu sou um ninguém mesmo, né? A gente se sente super para baixo. Você fala assim, pronto, não presto, né? Não valho nada, porque olha só que homem de Deus, que mulher de Deus. E além de fazer isso, além de nos colocar para baixo, ela corre o risco de não produzir redenção. Por que ela pode não produzir redenção? Porque você busca forças dentro de você mesmo e você não acha. Esse é o problema. Se eu falo assim, seja como Daniel, meu irmão. Você tem que orar mais. Aí você fala, vou orar mais, pastor. Daqui a 2 semanas a gente conversa. A empolgação de hoje acabou. A gente busca forças dentro da gente e não acha. Por quê? A história de Daniel não é primordialmente para a gente destacar as virtudes morais de Daniel. E tem uma coisa aqui nesse texto que eu acho preciosa e eu quero que você preste atenção na maneira como Daniel vai conversar com o rei a partir do versículo 24. Presta atenção. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores,
nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, ao qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a todo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Olha só, Daniel pede para se apresentar na presença do rei, e quando ele chega na presença do rei, ele fala: rei, o sonho é este. E aí conta o sonho. Mas antes de contar o sonho, eu quero que você entenda a postura de Daniel, porque aqui está a nossa principal lição neste capítulo, para o nosso tema esse final de semana. Quando Daniel chega diante do rei, ele não fala dele, ele fala assim: então rei, eu sou novinho, eu sou lá de Judá, sei que o senhor dominou a gente, mas eu tenho conhecimento que o senhor não tem. Não é assim que ele fala. Em nenhum momento Daniel aparece destacado aqui, pelo contrário, ele se humilha nessa passagem. Quer ver como? Primeira coisa, ele fala assim que ele veio, aquilo que o rei pediu, realmente os homens não conseguem. Olha o versículo 27. Ele fala assim, versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, astrólogos o podem revelar ao rei. De fato, o rei, o que o senhor pediu é impossível. É impossível. Ninguém pode revelar. Mas versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, agora ele vai apresentar a Deus como o grande personagem da história. No versículo 29, ele fala assim: eu sei que o senhor estava de noite lá pensando, e aí aquele que revela mistérios te revelou o que há de ser. Você percebe que não é ele, Daniel, falando? O que revela mistérios não é ele, Daniel. O que revela mistérios é Deus. Versículo 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. O que Daniel está dizendo aqui? Está dizendo assim: rei, olha, e eu sei essas coisas, não é porque eu sou melhor que ninguém não, viu? Não é. Não tenho nada de especial. Olha que interessante. Ele não diz, então, eu recebi um dom de Deus, assim, não. Ele fala, não, mas é porque Deus queria falar contigo. Eu estou aqui porque Deus queria falar contigo. O Deus que revela mistérios queria se fazer conhecido. E é por isso que eu estou aqui. Como é que Daniel, então, entende a sua participação nessa história, nesse momento em que ele está cativo e é colocado diante do homem mais poderoso da terra,
com possibilidade de ser destruído. Ele diz, eu estou aqui porque o Rei dos Reis quer falar com o Senhor. Perceba que a história não é sobre Daniel, porque é sobre o Deus de Daniel. E eu não posso contar a história de Daniel e fazer aplicações na vida de vocês para você entender como é que Deus se encaixa na sua vida. Eu costumo dizer que esse tipo de linguagem, como é que Deus se encaixa na minha vida? Como é que essa passagem se encaixa na minha vida? Como é que Deus agora vai entrar na minha vida e mudar a minha vida? Ela é uma visão pequena da vida. Porque parece que Deus vem e muda a sua história. Eu tenho gostado de olhar as coisas de outra ótica. Eu acho que Deus é que encaixa a gente na história dele. Não tem tanto a ver como ele se encaixa na minha história. Tem a ver com como eu me encaixo na história dele. Então, Daniel entende que a razão dele estar ali é uma só. Rei, eu não sou especial. Eu estou aqui porque Deus quer falar contigo. Ninguém pode revelar essas coisas, rei, mas há um Deus que revela mistérios. E ele quer falar contigo. Então Daniel percebe que a razão dele estar ali diante do rei é o testemunho. Tanto é que o testemunho que ele dá é de um Deus grandioso, controlador da história. Eu vou contar o sonho de maneira bem rápida. Lembra que a estátua, cabeça de ouro, que era Nabucodonosor? Então ela fala assim, o senhor é ouro. O Nabucodonosor deve ter se sentido assim, bem cheio, né? Pelo menos isso, né? Cabeça de ouro e tal. Depois vem os ombros e o peito de prata, o ventre de bronze, quadril, né? E as pernas, depois os pés de ferro e barro. Bem, essa estátua, ela está lá imponente, ela representa os diferentes reinos que são distintos, mas unidos no mesmo propósito de oposição a Deus. Posteriormente, no livro de Daniel, é feito referência a esses reinos, como sendo a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Essa é a interpretação mais comum que os intérpretes dão para essa passagem. Mas não importa a gente saber qual reino agora, basta que você entenda o seguinte: são reinos de materiais diferentes, mas colocados na mesma estátua. Porque a visão de Nabucodonosor é que ele é o primeiro de vários reinos que fazem oposição a Deus. Só que tem um outro detalhe que é pequenininho, mas faz toda a diferença no sonho. No versículo 34 fala que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Dá uma olhada. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Como o ferro e o barro não se misturam e é a parte frágil da estátua, a pedra cortada sem auxílio de mãos cai no pé, destrói aquela parte e toda a estátua vem a ruir. E quando Daniel termina, ele diz, rei, esse é o sonho e essa é a interpretação. O que Daniel está mostrando aqui? Está mostrando a grandeza de um reino maior do que o reino de Nabucodonosor. Só para você lembrar, Nabucodonosor fez parte de uma época em que a Babilônia era tão grandiosa que ela construiu aqueles chamados jardins suspensos da Babilônia. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um período de grandes riquezas, de muita opulência, muita riqueza mesmo. Nabucodonosor, inclusive no capítulo 4, era tão soberbo que ele vai dar uma olhada no seu reino e dizer, olha só que reino maravilhoso que eu tenho. Então, a visão que Deus traz a Nabucodonosor é uma visão impressionante. Ele é a cabeça de ouro, é verdade. Mas ele faz parte de uma outra estátua, com suas outras glórias, que toda ela vai cair, toda ela vai ruir, baseada numa pedra cortada sem auxílio de mãos. O que essa pedra representa? Ela representa um outro reino, um reino de outra natureza. Um reino semelhante a um grão de mostarda, que começa pequenininho assim e depois cresce e se torna uma grande árvore. Um reino semelhante ao fermento, pouquinho assim, leveda toda a massa. A ideia de uma pedra cortada sem auxílio de mãos é porque tudo aquilo que vai destruí-los é de outra natureza, não é semelhante aos reinos dos homens. E aqui Daniel é confortado com essa visão. Eu quero que você preste atenção nisso, porque a gente não está acostumado a ler nas entrelinhas. Daniel é um cativo de um reino grandioso como o de Nabucodonosor, e ele está sem perspectiva no momento sobre
quando é que Deus vai libertá-lo? A gente sabe que mais na frente na história dele, ele vai ter essa perspectiva. Mas aqui não. E no entanto, Deus dá a ele a interpretação de que vem um reino maior que vai ter toda a glória. E esse é o reino de Deus. O reino de Deus é a pedra cortada sem auxílio de mãos que destrói todos os outros reinos. O que isso mostra? E eu quero agora fazer uma pausa para fazer umas aplicações. Pausa no texto antes de nós fecharmos. Eu quero que você entenda que o que Daniel faz na presença do rei ali é testemunho. Mas é um testemunho ousado que não tem receio de atacar as fraquezas do reino. Por exemplo, ele revela que essa estátua ela tem parte de ferro com barro e isso é frágil e isso vai ser destruído. Ela fala assim, os seus magos encantadores não conhecem muito, mas eles não vão conseguir revelar nada que o Senhor pediu. Daniel não tem receio de expor as fraquezas daquele reino e daquele modo de pensar. E isso me faz pensar sobre a apologética cristã. Apologética é a parte do estudo teológico que fala sobre a defesa da fé. Tem um aspecto da apologética que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente falando com jovens, para que vocês entendam o espírito, que a gente chama de apologética ofensiva. Não é ofensiva no sentido de ofender alguém, de ferir com palavras, mas é de expor as fragilidades do argumento alheio. Em 2 Coríntios 10, num texto bem conhecido, o apóstolo Paulo fala sobre anular sofismas. E ele usa uma linguagem bélica e ofensiva. Quando eu falo de ofensiva, entenda que eu estou falando sobre retrair para defender ou atacar no sentido de guerra, né? Ofensiva de estar no ataque, essa é a ideia. 2 Coríntios 10, 5 fala assim, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então veja os verbos aqui. Fala sobre destruir fortalezas, anular sofismas e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Perceba que é uma linguagem altamente ofensiva, no sentido de para frente. A gente está acostumado a falar de apologética como sendo defesa da fé. Porque 1 Pedro 3,15 fala sobre dar razão da esperança que há em vós, né? De defender, no sentido, preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fala Pedro. Então esse é um dos textos mais citados para falar de apologética. Mas 2 Coríntios 10 fala de um aspecto de ataque, de expor. Então, eu quero com cuidado aqui, mostrar que o que Daniel fez é um exemplo do que a gente deveria fazer sempre quando conversa com alguém descrente. Principalmente alguém que de maneira bastante soberba tenta expor a verdade de Deus como se ela fosse infundada. Nancy Pearcey é uma autora que, pegando muito das dicas do seu mestre, o Francis Schaeffer, ela fala que evangelização tem muito a ver com colocar as pessoas cara a cara com a contradição da sua maneira de enxergar a vida. Isso é, quando você evangeliza alguém, não é só chegar para ele, entregar o folheto e dizer assim, vai na igreja. E nem é só dizer assim, Jesus morreu na cruz para te salvar. É verdade, esse é o centro da mensagem, mas por que você chega nela? É a parte bonita do filme, tem que ter contexto para que essa parte fique bonita, não é? Se você tirar isso aí do contexto, as pessoas não entendem. Mas quando elas entendem o contexto e chega nessa parte, ela fala assim, agora sim. Então, colocá-los cara a cara com a contradição da sua maneira de enxergar o mundo, significa, na linguagem de Francis Schaeffer, tirar o telhado. Caiu chuva agora há pouco. Olha o que aconteceu. Todo mundo entrou. Porque a gente fica, desnorteado. Imagina você estar em casa lá, numa boa, descansando, Aí de repente alguém tira o telhado assim. E chuva. Você fica sem maneira de se proteger. Essa ilustração mostra aquilo que deve acontecer frequentemente quando nós mostramos a tolice dos argumentos que se opõem a Deus. E de certa maneira é isso que Daniel estava fazendo. Quando ele chega para Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra, e fala assim, sabe aqueles magos que ajudam o Senhor? Ele não faz isso de forma soberba. Entenda que ele não se colocou acima deles. Lembra que ele falou assim, eu não estou aqui porque eu sou melhor. Mas é verdade, eles não podem fazer o que o Senhor pede. Não podem, simplesmente não podem.
E quando ele expõe isso e mostra depois o reino de Nabucodonosor que vai cair como os demais reinos, ele está expondo as fraquezas. Então eu quero dar exemplos a vocês daquilo que a gente tem que fazer quando nós estamos conversando com as pessoas, para que crentes aprendam a dar testemunho na esfera pública de que aquilo que nós cremos faz sentido. Não é uma tolice de tempos passados que a gente carrega. Nós não somos retrógrados que ficam preservando religiosidade sem sentido. Pelo contrário, aquilo que a gente professa tem sido testado e aprovado ao longo dos séculos, porque é verdadeiro. Então, Deus tem dado sabedoria a muitos homens e mulheres dele, que têm escrito coisas para o nosso proveito, para o nosso enriquecimento. Então, quando a gente lê alguns autores que mostram alguma coisa para a gente, você fala assim, como é que eu não sabia disso antes? Porque eles estão ajudando a gente a entender coisas. Eu quero dar exemplos para vocês. Frequentemente, quando a gente fala de política, e amanhã a gente vai falar um pouco de política, as pessoas não gostam que você dê qualquer opinião que pareça que você é um cristão, ou está trazendo uma opinião cristã. Porque eles falam assim, o seguinte, aqui a gente está debatendo política, não religião. Tá, religião você tem a sua, eu tenho a minha. Como se o debate político fosse religioso. Uma das coisas que Deus tem dado a conhecer a homens fiéis a Ele nesses últimos tempos é de como essa é uma falácia. Todo debate público é necessariamente religioso. Porque a gente precisa aprender a definir religião para que as pessoas, para que você entenda isso. Então atenção, Pastor Tim Keller é um homem que sabiamente coloca isso em poucas palavras. Ele fala assim, quando você fala que você crê numa religião, as pessoas entendem religião de maneira errada. Por exemplo, é impossível que um discurso público sobre qualquer tema, casamento, sobre divórcio, sobre qualquer outra coisa, seja desprovido de uma base religiosa. Por quê? Porque todo juízo moral requer uma base religiosa, requer crença, requer pressuposto. Se alguém chegar para você e falar sobre cuidado dos animais, ou preservação da natureza, se ele colocar valores, certo e errado, o que pode e o que não pode, ele já está pressupondo valores morais. E isso já demonstra a base religiosa de qualquer discurso. Então, o que o pastor Tim Keller faz, que é muito curioso, no seu livro intitulado Fé na Era do Ceticismo, ele fala assim, tem muita gente que diz que religião é crer num Deus pessoal. Vocês são religiosos, eu não, vocês creem no Deus pessoal. Mas não é verdade que religião é crer num Deus pessoal. Por quê? Porque o Zen budismo não crê num Deus pessoal. E todo mundo considera o Zen budismo uma religião. Mas alguém poderia dizer, não, mas a religião, ela sempre crê, pelo menos em alguma coisa sobrenatural. Não é verdade. Porque o hinduísmo crê que as forças espirituais não são sobrenaturais, elas estão entremeadas ao mundo natural. E ainda assim, todo mundo considera o hinduísmo uma religião. Então, não importa se você diz que é sobrenatural ou Deus pessoal, a verdade é que religiosidade se define por um conjunto de crenças que explicam a sua vida. É aquilo pelo qual você vive ou morre. E todo mundo crê em alguma coisa nessa vida, vive ou morre por alguma coisa. Algo que lhes é tão precioso que, de certa maneira, é a sua busca, o seu sonho que lhe dá sentido. É nesse sentido que todo ser humano é inerentemente religioso. Então por que eu estou dizendo isso tudo para você? Porque na hora que quando você conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto sociopolítico, você tem que lembrar que a sua conversa ali é altamente religiosa. Você tem que saber disso. E talvez com o devido cuidado e a devida sabedoria você vai expor isso à pessoa com quem você conversa. Não existe debate neutro. Não existe proposta política neutra de valores, premissas e crenças. Todo mundo debate de forma religiosa. Vou dar um outro exemplo. E esse você já deve ter ouvido. Quantas vezes nós ouvimos falar de gente que é relativista, não é? Que diz que é relativo isso aqui, pode ser verdade para você, pode funcionar para você, mas para mim é diferente. Relativismo, além de ser muito parcial, isto é, ele só lida com moral e com religião, ninguém é relativo na hora de tomar um veneno. Fala assim, isso mata você, mas a mim não mata, né? Ninguém é relativo na hora de tomar um veneno. Pode ser para você mortal, mas para mim não é mortal. Olha lá,
Aí cai duro, né? Por quê? Além dele ser parcial no seu relativismo, porque ele tem uma agenda, ele é intolerantemente absolutista. Porque ele não tolera que você diga que haja absolutos. Isso é em si um absoluto, não é? Ele não permite que você possa discordar de uma proposta de relativismo, de pluralidade de ideias, de crenças. Veja, nós não estamos sendo contra a ideia de pessoas terem diferentes crenças. A gente sabe que essa é uma realidade. Mas nós não tomamos todas como igualmente boas. Assim como você não vai para 3 médicos diferentes e ouve 3 tipos de tratamento diferente e entende que os 3 têm a mesma validade. Não é verdade isso. Se você foi no segundo médico é porque você tem uma desconfiançazinha de que o primeiro talvez não tenha dado o melhor tratamento. Então a gente sempre faz juízo daquilo que é melhor ou pior. A gente sempre pensa assim. E isso é verdadeiro em relação a qualquer debate religioso. Então o relativismo ele não se sustenta. E a gente precisa expor isso. Uma outra coisa que eu aprendi com um autor bem conhecido, o R.C. Sproul, é de como o naturalismo ele é frequentemente insensato quando ele fala do ser humano. Por quê? O R.C. Sproul narra que uma vez estava conversando com naturalistas e ele perguntou assim, é verdade que vocês que são naturalistas acreditam que o ser humano veio do nada? Aí eles falaram, sim. E é verdade que vocês acreditam que o ser humano vai se tornar nada? Sim. Aí, mas vocês são defensores da dignidade do ser humano, não é verdade? Aí ele falou, sim, claro. Então como é que um ser humano que sai do nada e vai para o nada, em algum momento é alguma coisa? E quando ele conta essa história, eu ri por dentro, porque eu entendi a falácia de um argumento que, para escantear Deus, esquece que o que dá dignidade ao ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Por que a gente tem que tratar o ser humano com decoro, com gentileza, com amabilidade? Porque a Escritura diz que todo aquele que é feito homem, mulher, é feito imagem e semelhança de Deus. Então eu trato ele ou ela de maneira diferenciada. Eu tenho razões para tratar os homens com dignidade. Mas pessoas que vieram de seres inferiores não são necessariamente dignos de honra. Eles não são validados em algum momento. Afinal de contas, como disse o Sproul, saem do nada e vão para o nada. Último exemplo. Frequentemente as pessoas gostam de usar aquilo que você e eu falamos sobre o sofrimento, um Deus soberano, e para acusar você no chamado problema do mal. Dizendo assim, se o seu Deus é bom e todo-poderoso e existe tanto sofrimento no mundo, como é que ele fica desse jeito? Como é que você pode crer num Deus que você diz que é soberano, que é poderoso, que é bondoso? Se ele fosse poderoso, ele podia livrar todo mundo desse mal. Se ele fosse bondoso, ele desejaria fazê-lo. Como é que você acredita nesse Deus, já que existe tanta maldade no mundo? Lembra, as pessoas usam esse argumento por 2 razões. Ou porque elas realmente são céticas e elas querem tentar balançar a sua crença, ou porque elas até acreditam em Deus, mas estão com raiva dele. Então existe um elemento mais filosófico e um elemento mais emocional nesse argumento. Mas esse é um argumento chamado como o problema do mal, antigo e muito usado contra o cristianismo. O que eu aprendi em tempos passados é que apologetas cristãos têm mostrado a falácia dos argumentos dos céticos. C.S. Lewis é genial quando ele fala assim, quando eu atacava o Deus cristão, na época que C.S. Lewis era um cético, ele falava assim, quando eu atacava o Deus do cristão, eu dizia que ele fazia coisas injustas. Aí eu me perguntei assim, injusto baseado em quê? Aí ele diz, não pode ser na lei desse Deus, porque se esse Deus não existe, então eu não posso usar a lei dele para dizer que ele é injusto. Então, se não é a lei dele, então de onde que vem meu senso de justiça? Aí ele fala assim, baseado nos meus próprios caprichos? Não pode ser. Eu não posso dizer que esse Deus é injusto porque eu não gosto do jeito que ele faz as coisas. Né? Ninguém diz assim, ó, esse Deus é injusto. Por quê? Porque eu não gosto do jeito que ele faz as coisas. Seria uma conversa tola, né? Coisa de criança pequena. Então, ele começou a perceber a falácia do seu próprio argumento. De como ele usava os valores e a justiça e a moral advindas do Deus cristão contra o Deus cristão. É por isso que alguns teólogos têm dito assim que quando os céticos atacam os cristãos pelo suposto problema do mal, a gente devolve ou vira a mesa falando do problema do bem. Porque se Deus não existe, então não tem mais razão para você fazer o bem.
Você não tem mais motivo para você, e você não tem explicação mais do porquê você faz o bem ou faz o mal. C.S. Lewis, num outro livro, fala assim, se a gente faz as coisas porque a gente é programado, não tem mais honra, não tem mais louvor, você não aplaude mais ninguém. Por quê? Ele fez simplesmente o que ele estava programado geneticamente para fazer. Tem algo essencialmente errado nesse argumento. Então a gente tem que entender que os argumentos cristãos, eles não são sem pé nem cabeça. Eu estou exemplificando isso tudo para mostrar que é possível nós trabalharmos com argumentos diante de um mundo cético, mostrando a falácia deles. E eu quero não inspirar soberba em você, de forma nenhuma, que Deus nos livre disso. Mas que você tenha a humildade de falar como Daniel, falar assim, eu não estou aqui porque eu sou melhor. Mas deixa eu dizer que essa explicação que o Senhor está pedindo aí, ninguém pode dar, viu? Mas há um Deus que revela mistérios. Já pensou que legal se Deus te der a oportunidade de testemunhar para alguém que acha que sabe de tudo e que vê a sua fé como sendo uma tolice, e aí ele chega numa encruzilhada em que ele não tem respostas. E você vai chegar para ele e vai dizer com todas as letras, com toda a verdade, sabendo que pode machucá-lo, mas por amor a ele, dizendo assim, realmente você não vai achar respostas. Mas eu queria te apresentar um Deus que revela mistérios. Eu não estou aqui porque eu sou melhor, eu estou aqui porque Deus quer falar com você. Há um Deus que revela mistérios. E a história termina de uma maneira muito interessante. Eu quero que você atente para isso. Volta lá para Daniel 2. Daniel 2, versículos 46 em diante, fala assim: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Esse final é extraordinário por várias razões. Atenção, porque esse é o final da nossa mensagem, preparando para o que vem depois. Daniel deu testemunho, não é? E foi lindo. Ele chegou e falou assim: Rei, eu vim aqui, não por minha causa, mas porque Deus quer falar contigo. Você fala: cara, que coisa linda, esse moleque entende de teologia. É bom esse menino. Ele vai lá apresentar a Deus. Você fala assim: não, agora vai. Agora esse rei tem que se curvar. E ele se curva. Imagina a cena. O rei poderoso da Babilônia se curva diante de um menino judeu, cativo, escravo. Só que quando parece que a coisa assim vai, agora sim, Deus honrou. Na verdade, uma coisa estranha acontece. Nabucodonosor exalta Daniel e coloca Daniel em lugar de projeção. E fala bem do Deus de Daniel, mas entende muito mais Daniel como sendo grandioso. Às vezes eu tenho a impressão que quando a gente testemunha para alguém de Cristo, e a gente quer mostrar Cristo para a pessoa, sabe como às vezes ele responde? Se ele não entendeu a sua mensagem, ele fala assim: então, cara, eu estou gostando do que você está falando, porque você é uma pessoa assim do bem, eu percebo, eu sinto uma energia, uma coisa, uma áurea, você é uma coisa. Aí você fala assim: meu Deus, não entendeu, né? Você quer que ele enxergue Cristo, e ele enxerga o quê? Você. Aí você fala: Senhor, eu testemunhei, Senhor, falei do Senhor, não é possível que não viu. Mas eu quero que você compreenda uma coisa. Às vezes o nosso testemunho não resulta nas conversões que a gente gostaria. Mas nosso amor pelo Senhor está em mostrar aos outros quem é o Senhor, por amor a eles, mesmo sem saber o que Deus tem reservado para eles. A beleza do testemunho está em que ela revela amor por Deus, porque mostra as belezas de Deus. E revela as belezas de Deus aos homens, porque ama os homens. É amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E por que isso é precioso? Porque é exatamente onde Deus quer Daniel, falando aos homens um testemunho sonoro. E eu quero terminar dizendo que Deus vai fazer o mesmo com você. Jesus Cristo, perto do final do seu ministério terreno entre os discípulos, ele fez um discurso que assustou muita gente. Ele falou que ia ter perseguições, iam ter mortes, iam ter pessoas odiando pai, odiando filho, filho entregando pai, o amor iria esfriar, ia acontecer muita coisa perto do fim. Mas aí quando parecia um discurso horripilante,
Jesus trouxe palavras bastante encorajadoras. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 21 e nós vamos terminar com essa passagem. Lucas 21. Lucas 21, no discurso escatológico de Jesus, a partir do versículo 12, olha só o que ele diz. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores. Lembra de colocar diante das autoridades? Por causa do meu nome. Veja para quê? E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Mas não acaba por aqui. Porque essa é a parte que deixa a gente assustado. Fala assim, Senhor, eu não sou como Daniel. Daniel chegou lá e fez e aconteceu, mas eu não sou. Aí olha o que Jesus nos diz. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus promete a você, que sente que não é ninguém especial, que quando você for dar testemunho público diante de outros homens, inclusive autoridades, Ele falará pela sua boca. Ele promete isso a você. Ele quer que você descanse em ousadia temerosa, descanse nele, certo de que o seu testemunho não será em vão, Deus vai falar por seu intermédio. Isso não significa necessariamente que pessoas crerão, não necessariamente. Não significa necessariamente que você vai ser liberto de perseguição, não, pode ser que Deus tome alguns de nós debaixo de perseguição severa, é possível. Mas o que certamente vai acontecer é que o testemunho será sonoro e fiel. Deus promete a você. Ele quer que você seja testemunha e Ele vai expor você e a mim diante de homens para que a gente seja boca de Deus. Você entendeu por que eu falei que é um privilégio ser boca de Deus? Para que deis testemunho. Vamos orar. Senhor, acabamos de ler uma história que nos lembra que o Senhor pode falar coisas espetaculares por intermédio de gente simples e jovem como Daniel. Por isso, nessa noite, eu quero lembrar os meus irmãos jovens que aqui estão, de que eles não precisam ser as pessoas mais preparadas do mundo em termos teológicos, a fim de serem bons testemunhos, boas testemunhas. Basta que eles conheçam Tua palavra, que eles se dediquem em estudá-la, em meditar nela, em conhecerem mais o Senhor e terem vida reta diante do Senhor. E o Senhor há de usá-los de forma sonora e fiel. Pedimos que eles creiam nisso. Que o Senhor suscite jovens aqui que tenham a coragem de entrar em diferentes áreas da vida humana, de atuação humana, e entendam o que significa dar testemunho nessa esfera. Pedimos que Tu dês graça a cada um dos Teus filhos aqui presentes, para que não sejam vencidos pelo medo. Quando forem confrontados e ameaçados pelas forças do maligno, que o Senhor lhes dê coragem no Senhor, para serem testemunhas vivas e fiéis. Senhor, dá-nos essa ousadia, dá-nos a alegria de sermos boca do Senhor, e não permita que o nosso coração se ensoberbeça. Pelo contrário, ajuda-nos a entender que fomos colocados nessas situações não por nossa causa, não porque haja qualquer coisa especial em nós, mas porque o Senhor, que revela mistérios, quer falar. Fale através da nossa conduta, da nossa boca, Senhor. Fale por nosso intermédio, nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém.